Procuradoria-Geral da República determinou o arquivamento da investigação sobre o ex-secretário da Fazenda de Santa Catarina, Antônio Gavazoni. Em declaração, ele agradeceu pelo trabalho da Polícia Federal e dos procuradores do Ministério Público Federal e encerrou dizendo que, felizmente, a Justiça não falhou. Para falar sobre esse assunto, temos Cláudio Prisco Paraíso, mas, Prisco, ontem a movimentação também na política nacional foi grande, né, no Brasil. Foi. Mas antes da nacional, vamos comentar aqui o ex-secretário da Fazenda, Antônio Gavazoni, Marja, que deixou o governo em maio do ano passado, portanto, há 10 meses atrás, quando as delações tornaram-se públicas e quando a Polícia Federal se manifestou acerca de um suposto quadro de Caixa 2 na campanha de 2014 de Raimundo Colombo. Depois aí desse período todo de investigação, a conclusão foi de que Antônio Gavazoni não tinha nada a ver com a história. E, no final das contas, a partir do momento em que ele deixou a Fazenda e foi cuidar da sua defesa, e o resultado está aí, mas ele também, de alguma maneira, contribuiu com a defesa do próprio governador Raimundo Colombo, até porque o advogado era o mesmo. Tanto é que Raimundo Colombo foi denunciado apenas por Caixa 2, não por corrupção. Ou seja, não ficou, segundo a PGR, caracterizado a transferência de propina por conta de contratos ou ações administrativas. Porque foi Gavazoni que encontrou lá no emaranhado de papéis uma correspondência que ele próprio endereçou como secretário da Fazenda ao então presidente da Casan, o hoje senador Dalírio Beber, recomendando, encaminhando, determinando em nome do governador que o assunto privatização da Casan fosse definitivamente afastado da pauta. Por quê? Porque a avaliação da estatal ficou muito abaixo daquilo que o governo imaginava quando as tratativas estavam sendo encaminhadas. Portanto, Gavazoni ficou limpo nessa história e ainda ajudou o governador Raimundo Colombo. Por isso que ainda uma questão, antes da gente entrar nos debates da política nacional que tanto movimentaram ontem os noticiários. Tem um ex-deputado catarinense réu em uma decisão do STF? É isso mesmo. Inclusive, inferno astral para João Alberto Pisolati Neto. Sim, foi deputado federal por 5 mandatos, foi inclusive presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, foi até líder do PP progressista na Câmara, que recentemente se envolveu num acidente automobilístico e está respondendo, inclusive, um processo que dirigia embriagado. Ele agora transformou-se em réu na Operação Lava Jato. Vamos ao telão? Está lá ele, João Alberto Pisolati, à esquerda, catarinense, e depois temos Mário Negromonte, se não me falha a memória, da Bahia, hoje ministro, aliás, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Aqui é José Otávio Germano, do Rio Grande do Sul, deputado federal. Negromonte é ex-deputado, assim como Pisolati. E esses dois aqui são federais. Esse quarto eu esqueço o nome. Mas, enfim, esses 4 foram transformados em réu na Operação Lava Jato. Ou seja, é um catarinense, hoje sem mandato, que vai ter que responder e se defender para tentar, de alguma maneira, evitar uma condenação, mas a situação aqui desse quarteto é muito delicada, Marcia. Agora sim, vamos falar do cenário nacional, que afeta diretamente as eleições presidenciais. Ontem você adiantou aqui para a gente o placar do STF em relação ao julgamento do ex-presidente Lula. Acabou dando certo. O palpite, o vaticínio se concretizou, mas era tendência, né? Mais ou menos, quase que todos os jornalistas fizeram esse prognóstico. Vamos ao telão, porque nós tivemos, como eu disse ontem aqui, a presença no julgamento, como partícipe direto entre os 5 ministros, um catarinense de Florianópolis, Jorge Mussi. Antes da frase dele, vamos lembrar um pouco da trajetória do Jorge Mussi. Foi advogado, com grande atuação, muito forte em Santa Catarina. Durante o governo Wilson Kleinbing,
na década de 90, na primeira metade dela, foi nomeado desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, e já está, acho que há uns 7, 8 anos, ou talvez até um pouco mais, como ministro do STJ. Aliás, porta essa que foi aberta para Santa Catarina por Hélio Mosima, hoje advogado, uma grande figura, um grande jurista, depois Paulo Galotti, o terceiro foi Jorge Mussi, que hoje tem também a companhia de um outro catarinense, Marco Aurélio Gastaldi Buzzi. Jorge Mussi, que hoje integra o Tribunal Superior Eleitoral, vai ser um dos juízes que vão acompanhar todo o processo das eleições no Brasil. A manifestação principal dele ontem, aliás, um voto muito sereno, direto, didático, bem fundamentado, ele colocou uma frase basilar. Basilar. O estado de inocência vai se esvaindo à medida que a condenação vai se confirmando. Essa frase é para Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos relembrar. Condenado a 9 anos e meio por Sérgio Moro, na primeira instância. Condenado por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal, 3-0, 12 anos e 1 mês. E agora, mais uma vez, rejeitado o seu recurso de habeas corpus preventivo para garantir a sua liberdade e não o seu recolhimento à prisão, também por unanimidade, 5-0. Antes mesmo desse julgamento, ontem, a defesa dele já tinha recorrido ao Supremo Tribunal Federal, ao relator Luiz Fachin, que rejeitou o pedido de habeas corpus preventivo e encaminhou ao plenário. Agora o plenário vai se manifestar. Mas com a decisão de ontem, Marja, está confirmado aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Esgotadas todas as bases de recurso na segunda instância, o cidadão é preso. Então, uma vez avaliado na próxima semana ou na seguinte, subsequente, pelo TRF, o embargo de declaração da defesa de Lula da Silva, rejeitado esse embargo de declaração, aí já pode ser expedida a ordem de condenação, que seria o recolhimento à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a única tábua de salvação dele, que seria a mudança do 6-5 lá no Supremo, que tem a ver com a prisão na segunda instância, mas já estamos estourados, deixamos isso para amanhã.